Foi. Ok. Boa noite, meus amigos. Sejam todos Boa bem-vindos. boa Alô, noite. Que bom revê-los, que bom estarmos juntos, que bom podermos compartilhar aí um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe você de uma forma assim, muito singular, muito especial, que você sinta, nesse tempo que vamos passar juntos aqui, realmente a presença de Deus. Laudice, seja bem-vinda. Claudinete, seja bem-vinda. amém, obrigada. Enfim, todos sejam muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe a todos. Ó, Amém. por gentileza, nos eleve a Deus em oração nesse momento. Bondoso Pai querido. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de meditar na tua santa palavra. Amém, Senhor. Pai querido, rogamos que o teu Santo Espírito reine nesses momentos de tal forma que o Lutervan seja usado como teu agente para nos instruir, para clarificar pontos que muitas vezes, ao fazermos a leitura bíblica, esses pontos passam despercebidos. Sim, Senhor. Portanto, ó Pai querido, dá-nos esse entendimento, dá-nos essa clareza. É o que nós te rogamos, é o que nós te agradecemos antecipadamente e rogamos também, Pai querido, que tudo aquilo que venhamos a fazer aqui seja orientação direta do teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Amém. Nós Amém. rogamos no doce e amado nome de Jesus. Amém. 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 E, Amém. meus queridos, ah, dos, dos estudos que a gente já teve, hoje é o que nós vamos, assim, concentrar a nossa atenção num número maior de capítulos. São exatamente 11 capítulos. Mas não é que nós vamos ler todos eles. Não, não. Nós vamos tirar um ponto aqui, um ponto ali, para a gente formar um pensamento, ok? O nosso tema hoje é uma interrogação. Vamos tentar de novo? O que que te vem à mente diante de tudo que a gente estudou até hoje? A gente viu a criação, a gente viu, a gente viu a desavença entre Caim e Abel, a gente viu o dilúvio. Ok? O antes e o depois do dilúvio. Heloísa, seja bem-vinda. Deus abençoe. Boa noite, desculpa o atraso, é que eu estava lá na Isso, minha mãe. Eu vou isso. todo dia na minha mãe. Tá. Então, gente, a gente viu todos esses temas. Na semana passada, a gente viu a Terra depois do dilúvio, a gente viu a Torre de Babel, aí uma ofensa a Deus, né? Uma rebeldia contra aquilo que Deus havia ordenado. E, de repente, nós temos esse tema. Vamos tentar de novo? Te vem à mente quando, diante daquilo que a gente estudou, você tem essa interrogação. Será Deus falando para o ser humano, vamos tentar de novo? Mas tentar de novo o quê? Não pecar, não seguir por caminhos tortuosos. Sim, até poderia ser. O que mais que a gente pode acrescentar aí que nos vem à mente? Perseverar, às vezes, em algo que a gente pede ou em algo que a gente deseja. Uhum. Ser um ser humano melhor também, né? Ser um ser humano melhor. Você viu, Marina, naquilo que a gente postou essa semana, que coisa horrível? Aham, eu vi, Né? fiquei assim. Horrível, né? É. Será que aquele ser humano ali consegue ser melhor? Ah, não sei. Não Só é? Deus mesmo, né? Só se permitir Deus entrar realmente no coração, Uhum. é isso, seria isso uma realidade. Bom, veja bem, depois que o pecado entrou no mundo, o que que Deus tentou várias vezes trazer ao ser humano? Obediência, será? Obediência? Relacionamento, né? Aproximação.
Relacionamento, aproximação. Vocês se lembram que na semana passada, quando nós estudamos a respeito da Torre de Babel, eles queriam o quê? Eles queriam um governo Em Deus. Deus. sem Deus. Nos dias do dilúvio, o ateísmo também era muito forte. O povo também queria viver a sua vida sem Deus, né? Então, do momento em que houve o pecado, Deus ele estabeleceu o plano da redenção e Deus queria dividir esse plano da redenção com o ser humano. Você vê, até o dilúvio, Deus não havia conseguido transmitir essa ideia de resgate, essa ideia de salvação para a humanidade. E o homem se perverteu, não é? Abandonou a presença de Deus, abandonou os caminhos de Deus, os ensinamentos de Deus, caiu profundamente no pecado e Deus teve que destruir a terra com um dilúvio. Ou seja, lavar a terra, porque ela já estava destruída por causa do pecado. No capítulo 6, nós vemos o desgosto de Deus com a atitude do ser humano em rejeitá-lo. Quando passa o dilúvio e as gerações elas vão surgindo novamente você encontra o quê? O povo tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que Deus ele tem que intervir novamente para que o pecado não tome aí largueza no mundo. Então Deus está sempre intervindo. Só que, do momento em que Deus falou com Noé, fazendo para ele uma promessa de que não mais a terra seria destruída com águas, até Deus falar novamente, passou muito tempo. Muito tempo. Então, esse tempo que passou, nós temos praticamente nenhum conhecimento dele na Bíblia. De Noé até Abraão. Ok? Moisés, ele pula do capítulo 10, tem o 11 ali, falando da descendência dos semitas, não é? E, de repente, você já vai encontrar o patriarca Abraão lá na frente, Deus fazendo um chamado para ele. E é exatamente a partir desse chamado que nós vamos meditar hoje um pouco. Então, vamos lá. Pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo de 8 ao 10. Nós lemos assim, olha, está aqui na tela. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia, ou saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Bom, se hoje, se hoje você ouvisse uma voz dizendo para você, Roberto, sai da tua casa, sai do Cascatinha, arruma as tuas coisas e vai para uma terra que eu te mostrar. Você Seria, obedeceu? seria uma glória. Uhum. Mas você obedeceria? Sim, se eu tivesse esse dom, com certeza. Olha só, mas olha o que o texto vem trazendo. Abraão partiu sem saber para onde ia. E aí? Não, mas aí Deus já estava prometendo para mim que lá ele estaria comigo. E como você sabe que seria Deus falando com você? Ah, ele ia tocar. E aí, Omar? Ué, se ele mandasse você ir lá para Ubá hoje, e daí? O que você faria? Mudança não é fácil, mudança não é fácil. Qualquer mudança é terrível, é muito difícil. Agora, Hum. o texto começa pela fé.
Ah, pela fé. então, peraí. Pela fé. Fé, Omar, é relacionamento? Claro, uma intimidade muito grande. Veja, É um relacionamento muito fechado, muito próximo, profundo. muito profundo. Eu conheço aqui o Roberto, eu conheço o Omar, a Heloísa, o Marcos, a Claudinete, um pouco a Mariana e o Ricardo. Conheço bem mais a minha esposa. Mas esse conhecer, ele não é fé. Tá? Hum. Esse conhecer não é fé. Eu conheço a minha esposa, mas eu não tenho fé nela. Tá? Eu conheço o Roberto, é meu vizinho aqui, a Mariana e o Ricardo, são meus vizinhos, mas eu não tenho fé neles. Então, a fé é algo que transcende o quê? A humanidade. Aqui diz que pela fé Abraão, quando foi chamado, nós falamos que que fé é relacionamento. Então, quando Abraão foi chamado, ele já tinha um íntimo relacionamento com Deus. Ok? Sem dúvida. Por quê? Olha só. ah, Aqui nós já falamos sobre isso aqui. Deixa eu pular aqui. Também, isso aqui já falamos. Olha só. No capítulo 11 de Gênesis, se quiser pegar sua Bíblia, deixar aberto lá em Gênesis capítulo 11, nós vamos partir daqui, desse verso. É o último verso do capítulo 11, é o verso 31. Aqui começa falando sobre o pai de Abraão, Terá. Então, o texto diz: tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. Veja, se a gente relembrar a história da Torre de Babel, quando Deus ali dividiu as línguas, a torre também foi destruída, a construção não foi levada aí ao seu final. Nos arredores da Torre de Babel foi construída uma cidade chamada Por Babilônia. Babilônia. Por isso que Babilônia vem de Babel. Babel, confusão, né? Babilônia também confusão. Interessante que Babel é portal. O significado dela é portal. E Babilônia, confusão, né? Então, essa região, essa terra onde se situava a Babilônia, ou a Torre de Babel, ela tinha um nome, Ur dos Caldeus. Quando você estuda o livro do profeta Daniel, você tem aí um entendimento maior da Babilônia. Bem, Abraão morava nessa terra. E era uma terra de impiedade. Era uma terra onde o pecado imperava. E embora morasse nessa região, veja você, Abraão ele era um remanescente, ou seja, Abraão ele era temente a Deus. Não importa os caldeus estão fazendo, Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. E a palavra de Deus, ela vem trazendo isso para nós. Não é? Agora veja um detalhe. Nesse texto aqui, que é o capítulo 12, do versículo 1 ao 4, nós temos o chamado de Abraão. Deus deu uma ordem e Abraão prontamente obedeceu. O verso 1 diz: ora, disse o Senhor a Abrão, Abrão, não Abraão. Não é? Abrão tem um significado e Abraão tem outro significado. Né? Então disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, ou serás tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o verso 4 diz: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. No verso anterior, a gente vai ver, a Heloísa falou que mudanças, ou mudança, é algo difícil. Tá? Veja, quando Abraão, juntamente com seu pai, com seu tio, com seu sobrinho, eles saem de Ur dos Caldeus, eles deixaram para trás o quê? Amigos, familiares, que mais? Vizinhos, parentes próximos, parentes distantes, e eles saíram de Ur dos Caldeus, que é onde estava a Babilônia, e foram para essa região aqui, a região de Harã. A região de Harã ela ficava próximo de Canaã. Vamos dizer assim, ficava no meio entre a Babilônia e Não. Canaã, ok? Mas Abraão, você vê no verso seguinte, que Abraão, ele simplesmente o quê? Obedecer. Viu a ordem de Deus e ele obedeceu. Agora, olha o verso 1. O que que Abraão teve que deixar para trás? Terra, sua família. Ô, Roberto, segura aí um instantinho. Eu vou pegar no pé de uma pessoa aqui agora. Heloísa. Heloísa, sai da tua cidade, sai do conforto do teu apartamento, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas você vai deixar tudo para trás, inclusive a sua mãe. Então, eu fiz isso muitos anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos, e foi difícil, foi muito difícil. Foi uma decisão que eu não estava na igreja, eu não tinha relacionamento que eu tenho hoje com Deus e tudo. E eu demorei 2 anos para tomar a decisão. É difícil. É difícil. Muito, muito, muito mesmo. Você já imaginou como que deve ter sido difícil para Abraão também? Com certeza. Ele deixar tudo? Não diz que Abraão voltou mais para aquela terra. Pelo menos a Bíblia não traz para a gente esse relato, que ele tenha voltado para visitar pai, parentes, sei lá quem mais. Não, não, Abraão não voltou. Então Deus ele estava dizendo para Abraão, ó, deixa tudo para trás. Agora, deixa nessa ordem de Deus para Abraão, deixa eu dizer uma coisa para vocês todos aqui, para nós todos. Será que Deus está falando a mesma coisa para nós hoje? De repente Deus não esteja falando para você assim, olha, deixa a sua família, sai da casa do teu pai. De repente Deus não esteja falando isso. Mas aquela terra aonde a família de Abraão morava, o que imperava ali era a idolatria. E quando Deus manda Abraão sair daquela terra, era para Abraão sair do contato com a idolatria, do contato com o pecado. Mariana, Ricardo, Roberto, Laudice, Marcos, cada um de nós aqui. Deus me chamou um dia para deixar tudo para trás. Deus está chamando vocês hoje para deixar tudo para trás. E Deus vai continuar chamando pessoas a deixar tudo para trás. O que que é esse tudo? É tudo aquilo que me separa do amor de Deus. É tudo aquilo que me separa da bênção de Deus. Ok? Interessante que você vê nesse texto o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Aí, o versículo 2: farei grandes bênçãos na tua vida. Vou fazer de você uma grande nação. Vou te abençoar e vou te engrandecer o nome. É Deus quem está falando. Você não vai ter mais o nome que você tinha antes. Tanto é que você vai ver que o nome desse convidado de Deus é Abrão. Depois ele vai ter um outro nome. Ok? Abrão é pai de multidão.
ou multidões. Mas o nome que ele vai receber é Pai de Nações. Por isso Deus está fazendo a promessa a ele: olha, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar e vou te engrandecer, ou seja, vou tornar o teu nome grande. Aí sim, depois que você deixa tudo para trás, Deus diz: se tu uma bênção. Depois que você deixa tudo para trás, Deus diz: vou te abençoar e vou te engrandecer o nome. Para eu ser abençoado por Deus como Deus quer me abençoar, tudo aquilo que me separa de Deus tem que ficar no passado. Ok? No verso 3, é uma promessa messiânica. O que é uma promessa messiânica? Abraão, possivelmente, quando Deus fala isso aqui para ele, talvez ele não tenha compreendido a dimensão das palavras de Deus aqui. Ó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, da descendência de Abraão, caso ele aceitasse a oferta que Deus estava lhe fazendo de sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, ir para uma terra que eu te mostrarei. Caso Abraão aceitasse isso aqui, esse convite de Deus, ele seria uma bênção por onde ele passasse. Deus o tornaria uma bênção. E muito tempo lá na frente, séculos mais tarde, através da descendência de Abraão, a promessa feita lá no Éden, em Gênesis 3,15, vocês se lembram a promessa que Deus fez a Adão, embora ele esteja falando com a serpente, é uma promessa feita a toda a humanidade. Gênesis 3,15, Deus está dizendo para a serpente assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando para Abraão aqui é dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra, é que da família de Abraão, caso ele aceitasse o convite de Deus, da família de Abraão, da descendência de Abraão, viria Jesus. Ok? Então as famílias da terra seriam abençoadas por quê? Porque todas elas teriam a oportunidade de abrir os seus lares, abrir suas portas para que Jesus entrasse, entre, fizesse morada e mudasse a história de cada família, como mudou a história de Abraão. Ok? Bem, o finalzinho do texto vem dizendo: tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Você observa que 75 anos não é uma idade assim tão vigorosa. A gente já não tem, nessa idade aqui, a cabeça até quer, mas o corpo já não obedece aquilo que a cabeça quer. Você quer fazer muitas coisas, mas o peso da idade contribui para você não fazer. Às vezes até menos que isso, né? Mas entenda também que 75 anos naquela época não era 75 anos em nossos dias hoje. Devia ser 20 anos hoje, jovem ainda. Era jovem, não é? Era jovem. Então veja, o que envolve ser uma bênção? Para vocês, o que envolve ser uma bênção? Então olha só. Oi, alguém ia falar? Ah, envolve uma bênção seria andar nos mandamentos de Deus, na obediência. Sim, isso é verdade. Sim, com certeza. Olha só, embora a família de Abraão viesse de uma linhagem de adoradores ao Deus verdadeiro, em algum momento a família lá de Abraão, seu pai, seus irmãos, enfim, os seus familiares ali, eles também se contaminaram com os deuses da Babilônia. Embora sua família, seus familiares se contaminaram com os deuses da Babilônia, Abraão se manteve o quê? Fiel ao Senhor. E para que Deus pudesse fazer de Abraão o que ele, Deus, intencionava, precisava retirar Abraão de onde? Do meio lá, daquele convívio em que Abraão vivia. Bom, então você vai ouvir isso aqui duas vezes hoje.
o deserto para onde Deus enviou Abraão, a terra que ele não sabia para onde ele estava indo, seria a sala de aulas de Deus para o seu servo. Ok? Então, no azulzinho aqui embaixo, quer ser uma bênção? Eu quero ser uma bênção. Se nós estamos aqui todo esse tempo, nós queremos ser uma bênção. Nós queremos ser uma bênção dentro da nossa casa, nós queremos ser uma bênção com os vizinhos que temos relacionamento, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Queremos ser uma bênção. Bem, então a pergunta que nos surge é: o que eu tenho na minha vida que me influencia ao pecado? Então, aquilo que eu gosto, de repente, aquilo que eu vivo e que me influencia ao pecado, isso eu devo deixar de lado. E olha, mudança é fácil? Luísa disse, não. E abandonar também aquilo que a gente gosta também não é fácil. Normalmente, a mudança envolve a gente lançar mão daquilo que a gente gosta. Então, em muitos casos, você tem que dobrar o teu joelho no chão, pedir orientação a Deus, pedir a Deus poder dos altos céus, Senhor, me ajuda. Isso aqui não corresponde àquilo que o Senhor quer para mim, então me dá forças, me dá poder, me dá aí uma porção dobrada do teu espírito para que eu não sinta mais prazer nessas coisas. Somente assim nós poderemos ser uma bênção. Agora veja, 3 vezes nós temos Deus repetindo a mesma promessa a Abraão. Quem pode ler para mim aí Gênesis 12, verso 7? Eu posso ler. Hã? Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa é a primeira promessa que Deus faz a Abraão, exatamente no momento em que Deus chama Abraão para sair da terra dele e ir para uma terra que lhe era desconhecida, Deus faz essa promessa. Esta terra eu daria à tua descendência. Então você vai ver que há algo curioso nessa promessa que Deus faz. Gênesis 13, versículo 14 e 15 e 16. Que diz? Erga os olhos, não, erga os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como um pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Ok. Capítulo 17, versículo 3 ao 5. O que nós lemos? Prostou-se Abraão, posto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Obrigado, Roberto. Olha só, a Nada. promessa foi feita a Abraão quando ele tinha 75 anos, quando ele estava saindo de Arã. Anos mais tarde, aí a Bíblia não nos informa quanto tempo, anos mais tarde, Deus renova a promessa, só que aqui é diferente da primeira. A primeira está falando de descendência, olha, a tua descendência daria esta terra, ok? No capítulo 13, ergue os teus olhos, e Abraão agora ele faz um redondo, ele faz um círculo. Tudo que os olhos dele pudessem alcançar, Deus está dizendo para ele, olha, tudo isso eu daria à tua descendência. Ó, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre.
Olha o verso 16. Farei a tua descendência como o pó da terra. Você pode contar o pó da terra? Uhum. Não, impossível. Então, a promessa de Deus. Deus está fazendo essa promessa a um homem. Farei a tua descendência como o pó da terra, de tão numerosa que seria. Quando você vai ao capítulo 17, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: olha, você será pai de numerosas nações. Vocês se lembram daquela premissa que a gente vem falando? Uma vez é importante. Duas vezes, Santíssimo. muito importante. Três vezes, importante. Importante. Então você vê, nesses capítulos, Deus ele promete três vezes a Abraão que a descendência dele seria numerosa e que possuiria aquela terra. Agora, nós temos um impasse. Olha qual é o impasse. Sarai, né, esposa dele, tinha 65 anos, 10 anos menos que ele, e ele 75, quando saiu de Harã. Qual era o problema de Sara? Era ser estéril. Ela era estéril, não tinha filhos. Isso aos 75 anos. Ok? Agora, aos 99 anos de Abraão e aos 89 anos de Sara, diz, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, aqui, opa, a Regina chegou aí. Ó, aqui vem dizendo, no capítulo 11, verso 30, antes de Deus chamar a Abraão para sair da terra dele, já vem a informação. Sarai era estéril, não tinha filhos. Ok? Agora, com 89 anos, 25 anos, 24, né? Anos depois, vem novamente a informação. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Qual o costume? Menstruar, engravidar. Hã? Ou seja, Sandra, eu acho que aqui já tinha passado até a menopausa. Né? Agora, quando você olha minha mãe tem 84 anos. Heloísa, quantos anos tem tua mãe? 89, Ah, a idade de Sara. na verdade, Sara. Heloísa, imagina por um instante a tua mãe grávida hoje. Pode a nossa. Né? Não dá. Não tem como você imaginar uma coisa dessa. Mas aqui a palavra de Deus, ela vem dizendo, né? Nós vimos há pouco. Regina, seja bem-vinda, Deus te abençoe. O teu som está desligado. Liga o teu microfone para você compartilhar aí com a gente o que você desejar. Você passa o dedo para o lado, vai instalar um microfonezinho, você clica nele. Aí abre o som. Isso, aí. Boa noite, seja Boa bem-vindo. noite, desculpa o atraso, mas cheguei. Que bom que você chegou. Seja bem-vindo, tá bom? Esse, Amém. esse pedacinho que a gente estudou até aqui vai estar gravado, depois você é só dar uma olhadinha lá, tá bom? Uhum, tá ok. Então, gente, olha só, olha a promessa que Deus faz. Deus faz a promessa de descendência, descendência e descendência. Mas como que Deus faz uma promessa dessa para uma mulher que é estéril? E com idade avançada ainda. Oi? Ah, E em a idade idade avançada. avançada. Em idade avançada. Sabe, a palavra de Deus, ela traz para a gente que para Deus não há o quê? Impossível. Impossível. Para Deus não é impossível. Foi Ele quem criou a estrutura humana, foi Ele é, quem trouxe a existência. E para Ele não é impossível. Agora veja, o ser humano ele tem um problema sério. É quando o problema do ser humano é quando ele tenta dar uma ajuda
Adeus. Veja, agora Abraão estava com 85 anos. 10 anos tinha se passado desde que eles saíram lá de Harã, ok? Lá da terra, da parentela dele. E a Sara vira para o marido e diz assim: marido, eu estou com 75 anos. Ó, a mulherada aí do acampamento, todas elas têm os seus filhos aí até mais ou menos tal idade. Olha, isso aí é promessa de Deus. Tem algo errado aí. Acho que Deus se equivocou. Então, eles não veem o cumprimento daquela promessa de um descendente, né? Então, Sara, o que que ela faz? Ela dá uma ideia para Abraão. Esses dias, a gente estava, eu e o Omar aqui, a Sandra, a gente estava conversando e a gente falou, usou uma expressão, barriga de aluguel. Lembra, Omar? Sim. A gente falou sobre isso. Olha a ideia de Sara. Verso 1 ao 3. Quem pode ler para nós? 16. Capítulo 6, verso de 1 ao 3. Ora, Ora, Sara. Vai, pode ler. pode ler. Pode ler você. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, obrigado, Luísa. Então, olha a ideia de Sara. Olha, 10 anos se passaram desde que o Senhor fez a promessa. E a gente não vê o cumprimento dessa promessa. Então, faz uma coisa. Aqui está a minha serva, tenha relacionamento com ela, o filho que ela gerar vai ser meu filho. E aí a promessa de Deus, ela estará sendo cumprida. Foi isso que Deus prometeu a Abraão? Não. Não, não foi. Bem, por que que Deus estava demorando tanto tempo, já que eles já eram idosos? Por que Deus estava demorando tanto tempo para dar um filho a Abraão? Testando a fé dele? Testando a fé? Testando a fé deles. Oi? Com Testando a certeza. fé Deus deles. também, Testando a fé. Deus também tem um tempo certo para tudo, né, Lutervan? Sim, você se lembra que nós falamos lá atrás que o deserto seria a sala de aulas para Abraão? Então, o que que Deus está ensinando? Já que é uma sala de aula, Heloísa, você que é professora, uma sala de aula, ela está ali para que o professor transmita conhecimento, Sim. ok? A sala de aula também ela forma pessoas. Ela não forma caráter. Caráter vem de casa. É formado, Uhum. mas ela forma pessoas através do conhecimento que sejam crianças, sejam jovens, adultos, recebam. Se o deserto era uma sala de aula, o que que Deus estava ensinando a Abraão? Sei lá, que devia confiar. Confiança? Sim, confiança. Deus estava ensinando confiança. A ter fé, né? Desenvolver a fé dele, né? Desenvolver fé, ok. É, dependência? Também. Também, ok? Tudo isso aí, o deserto estava provendo para Abraão. Agora, vocês acreditam que é possível o ser humano alcançar perfeição moral? Perfeição, acho que não. Perfeição. Perfeição moral? Sim. Perfeição moral. Não é impecabilidade. Perfeição Perfeição é outra coisa. Perfeccionismo é outra coisa. moral. Né? Hoje a gente vê muita gente por aí falando sobre perfeccionismo. Não, perfeição moral é uma coisa, perfeccionismo é outra. O perfeccionismo você não precisa mais de Deus, porque você não peca mais.
Uhum. não é? Mas Perfeição lá é ser perfeito. Aqui ninguém é perfeito. Acho que perfeição. Acho que não, não sei. a missão Acho Se que não, você, se você estiver em Cristo, no caso aí, em Perfeição. Deus, então você pode ser perfeito aos seus olhos, sem dúvida alguma. Uhum. Claudinete, por favor, abra sua Hum, Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 48. Cinco, quatro, Deus oito. Calma. perfeito, quando é perfeito, esse Pai que está no céu. É isso aí. Veja, essas palavras de Mateus 5, versículo 48, é, é o Senhor Jesus quem falou. Cinco. 5, verso 48. É o último verso do capítulo 5. Peraí, que eu não achei nem o capítulo 5 ainda. É o Sermão do Monte, né? É, Jesus ele está dando aí orientações aos seus ouvintes. E, de repente, ele encerra o capítulo 5 com esta colocação aí. capítulo 5. Calma aí. Para demonstrarem Não, que não, são. não. Não? Capítulo 5 de Mateus, verso 48. 5 de Mateus. Em Mateus, gente. Mateus 5. 48. Ah, 48. Eu estava no 45. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Peraí, foi Jesus que falou isso, Uhum. Seja perfeito. não é? Então, Uhum. como que a gente alcança essa perfeição aí, esse ser maduro, completo? Bom, olha só, olha esses exemplos que nós temos aqui. O texto sagrado diz assim, olha, sendo Abraão da idade de 99 anos, não era mais 75. Lá aos 75, Deus falou para ele, serás tu uma bênção, ok? Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e será perfeito. Então, qual é o segredo aqui para Abraão? Andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. Veja, Enoque não foi diferente. O texto lá de Gênesis 5, verso 24 diz: andou Enoque com Deus e já não era, ou seja, já não era o quê? Já não era presente na terra. Por qual razão? Porque Deus o tomou para si. Ok? O capítulo 6, verso 9, diz que Noé era um varão íntegro, justo. Aí o finalzinho do texto diz: Noé andava com Deus. Ok? Então, vamos dizer assim, um dos segredos para alcançarmos a perfeição moral é andarmos na presença de Deus, andar com Deus. Moisés foi um homem que andou tanto com Deus, mas tanto, que olha o que o texto Êxodo 33:11 traz para nós. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. É interessante nesse texto aqui que quando Moisés se recolhia para falar com Deus, e isso era lá na tenda do encontro, quando Noé saía da tenda, o seu rosto estava o quê? Brilhando. E as pessoas chegavam para ele e diziam assim: coloca um véu sobre o teu rosto, porque teu rosto está resplandecente. Quando você vê em Atos capítulo 13, verso 22, agora fala de Davi. Achei Davi, Deus dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, me permitam dizer algo para vocês. Abraão errou? Sim. Abraão pecou? Sim, Sim, e algumas vezes, né? Hum, Esse aqui já é mais complicado. Nós temos algum relato de que Enoque tenha pecado? hum, Não. esse- Ok. Noé pecou? sim, Sim.
Pecou, gente? Ele não se embriagou, não era pecado se embriagar também? Muito bem. Essa falou que ele encheu a cara, né? É verdade. Ele pecou. E Moisés pecou? Sim. Sim. Uhum. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra, ok? Uhum. E Davi? Também. Muito. Ó, se você pega, vamos dizer assim, em um ato de Davi, ele pecou vários pecados. Ele cometeu vários pecados. Adulterou, Matou. mentiu, Matou. matou, enfim. Agora, observe uma coisa: perfeição moral é um processo. Ela começa, continua. Ou seja, eu comecei a andar na presença de Deus. Vai chegar um dia que a continuidade de andar na presença de Deus, eu vou poder falar com o Senhor como Moisés, face a face. E eu só vou estar nos céus, um dia com Cristo, se eu for um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se é um processo, você olha uma fruta. A fruta ela não aparece lá na árvore hoje e amanhã ela está madura. Não, ela tem um processo de crescimento e amadurecimento. Assim também é a perfeição moral. Bom, quando é que ela começa? A pergunta que eu vos faço nessa noite é: já começou na vida de vocês? Com certeza, senão ninguém estaria aí. Olha só, já começou na vida de vocês? Sim. Sim. Quando vocês deram aquela brechinha lá atrás para que o Espírito Santo começasse a falar nos seus corações. Roberto, naquele dia que você disse que estava com o coração tão amargurado, você recebeu o convite para estudar a palavra de Deus e você disse sim. Você estava dizendo Sim, que não era para Sandra, era para Deus. sim. Entendeu? Então, você começou a andar com Deus. Quanto tempo vai levar esse andar com Deus? E, se você permitir, Talvez o resto da minha vida. o resto da vida. Ok? Agora, Omar, do ponto de vista humano, alcançaremos aqui a perfeição? Se dependesse de mim, não. Então, você fala do ponto de vista humano, não. Não. Hã? Mas entenda uma coisa: quando a gente fala de perfeição moral, a gente fala também de pecado. Será que aquele que está lutando aí com Deus para ter um caráter semelhante ao caráter de Deus, será que essa pessoa nunca vai pecar? Sim. Com certeza vai. Com certeza. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta à igreja da sua época, que era ali a igreja primitiva, ele disse assim, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que Não. Não não pequeis. pequeis. Então, não vamos dizer assim, não está nos planos de Deus que seus filhos pequem. Aí tem uma vírgulazinha e ele diz assim: mas se todavia pecardes, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, pera lá. Vou repetir algo aqui que eu repito quando eu dou outros estudos. O que é o pecado na vida daquele que entregou o seu coração para Jesus? Um Acidente. 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 A gente não bate de carro todo dia. Quando a gente bate de carro, diz: puxa vida, sofri um acidente. Ou causei um acidente. Ok? Então, na vida daquele Mariana que começou a andar com Deus, o pecado é agora um acidente. Querem ver que coisa bacana? Você vê aqui a vida de Abraão. Abraão ele mentiu duas vezes com respeito à sua esposa. Ele tomou a serva para ter um filho dela.
agora eu já começo a ter dificuldades para lembrar de outras coisas erradas que Abraão fez. Alguém lembra de mais alguma? Não. Ou seja, Abraão está andando com Deus, ele está em Um processo. processo, crescimento, amadurecimento. Ok? Enoque, nós não temos informação. Qual foi o outro pecado de Noé, registrado nas Escrituras? Ele Abraão. tem, né? Mas só que se embriagou, né? Só que ele se embriagou. Ah, ok. Moisés, ele bateu na rocha lá 2 vezes. Qual foi o outro pecado de Moisés? Assassinato. Ah, mas lá ele ainda estava no Egito, vivendo o estilo de vida do Egito. Não é? Então lá a gente não vai contar. Começou a andar com Deus. Oi? Aí foi depois que ele começou a andar com Deus. Exatamente. Depois que ele começou a andar com Deus, qual foi o pecado? Somente bater na rocha 2 vezes. Davi, olha a vida de Davi. Davi, ele cometeu lá o pecado do adultério. No final da sua vida, ele fez uma coisa que um homem ímpio chamou a atenção dele. Olha, não numera o exército, não numera o povo, Contar. não conta o povo, não é? Um censo, né, vamos dizer assim. Hum. Você vê, eu vejo esse pecado lá atrás na vida de Davi, que ele custou muito caro, e esse pecado no final da vida de Davi. Então, entenda uma coisa, você precisa entender isso. Você começou a andar na presença de Deus, não quer dizer que você vai viver uma vida. Agora eu não peco mais. Não, não, não é isso. Pode acontecer o pecado na tua vida, mas como o Marcos falou há pouco, o pecado vai ser um Sim. acidente. Como foi na vida de Abraão, como foi na vida de Noé, como foi na vida de Moisés, como foi na vida de Davi. Ok? Então vejamos. Se bem que tem dia que acontece acidente todo dia. Às vezes Aí, Sandra, a gente vai dizer que é um pecador barbeiro, pode ser. né? Queridos, Roberto, sabe uma Hum, coisa que eu acho magnífica na palavra de Deus? hum, É que a palavra de Deus, ela fala desses homens que são chamados de heróis da fé. Nós falamos ali de Abraão, de Enoque, de Noé, Moisés, Davi, e a gente vai ver semana que vem outros nomes que foram heróis da fé. Mas a Bíblia, ela, vamos dizer assim, ela não omitiu os erros, os pecados desses homens. Sabe por quê? Porque você hoje, 4.000 ou 3.000 e poucos anos depois, você ia olhar para um Abraão, poxa, um homem que foi perfeito em tudo. Você ia abaixar a cabeça e dizer assim: eu estou perdido. Eu nunca vou chegar próximo do que Abraão foi. Ele foi um super-homem, certo? Então a Bíblia apresenta esses homens, as fraquezas que eles tiveram, mostrando para você que você também pode ter fraquezas, mas que como eles foram vencedores, você também pode ser um vencedor. Eles, o Omar citou bem aquele texto lá de Hebreus, pela fé. Então, pela fé, pela entrega diária da tua vida, do teu coração a Cristo, você também pode ser um vencedor. Ok? Basta você andar com Deus. Agora, a gente dá um avanço na vida de Abraão e de repente você encontra 50, 45, 30, 20, 10. O que é isso, gente? Tem isso na Bíblia? Essa contagem regressiva? Abraão fazendo um negócio com Deus? Abraão fazendo negócio com Deus? Senhor, não, não, senhor. 50 é muito, 45. Senhor, vamos fechar em 10. É isso que Abraão estava fazendo com Deus? Era, Claudinete? Eu acho que sim. Então vamos lá. Se você está É lendo um a Bíblia. desenho, eu acho. Ô, Marco, quer explicar isso aí para gente? Eu prefiro que você explique, mas eu sei o que se trata, assim. Sabe, né? Olha só, em Gênesis capítulo 18, Abraão estava com 99 anos. E Abraão está vamos dizer assim, na tenda dele,
e ele olha três, três homens, três personagens estão vindo em direção à casa dele. Sabe, a Bíblia, ela fala uma característica de Abraão que nós deveríamos ter: hospitalidade. Não é? Abraão, quando viu aqueles três personagens vindo na direção dele, ele foi ao encontro, né, os saudou, os trouxe para debaixo lá de uma árvore, de um lugar fresquinho, trouxe alimento, trouxe bebida, né, para saciar a sede, comeram ali. Naquele, naquele encontro ali, em um dado momento, Abraão reconhece a voz de um daqueles personagens. A voz era a mesma que há 25, 24 anos atrás falou para ele: olha, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem foi que tinha falado isso para ele? Deus. Deus. Jesus. Jesus, né? E agora, Mariana, 25 anos depois, gente, eu não tenho uma memória assim para lembrar a voz de uma pessoa tanto tempo depois. Mas 25 anos depois. Por que eu digo 25 anos depois? Porque você vê o relato sagrado, Deus ele não falou com Abraão tantas e tantas vezes. Mas as vezes que Deus falou com Abraão, Deus trouxe para ele mensagens distintivas, mensagens que ficariam gravadas para sempre. Ok? E nesse encontro aqui do capítulo 18, de repente, dois daqueles personagens saem e vão em direção a duas cidades, Sodoma e Gomorra. E diz a palavra de Deus que o Senhor ficou com Abraão. Opa, peraí. Quem é que ficou com Abraão? O Senhor. E de repente o Senhor chega para Abraão e diz assim: Abraão, Sodoma está num pecado, mergulhada num pecado tremendo. Hoje será o juízo de Sodoma. Nessa noite, Sodoma vai ser destruída. O que você acha disso? Ah, eu já li isso, só que eu não me E recordava. aí Abraão, Senhor, se lá em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade com esses 50 justos? Aí, Abraão estava pensando muito no sobrinho dele, né? sim, né? Porque o Ló, sobrinho dele ocupava aquele lugar. Estava ex- ali já há algum tempo. exatamente, né? E o Senhor fala para Abraão: olha, se lá tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Abraão pensou, mas Senhor, se tiver 45? Você já se perguntou por que Abraão começou em 50? Família do sobrinho dele. Exatamente, Omar. Ali, veja, Abraão, quando sai da sua terra, ele leva seu sobrinho Ló com ele. E ambos cresceram muito, a ponto de chegar em um determinado ponto da estrada, eles falaram: "Ó, a gente tem que se separar, porque a gente não consegue viver junto devido à nossa riqueza." Então, Abraão vai para um lado e Ló vai para aquela região de Sodoma e Gomorra. E até o momento que você vai no capítulo 19 e Ló já havia se tornado um juiz da cidade. Então veja bem, Abraão ele começa: Senhor, se lá tiver 50, e Deus diz: eu não destruo. Por amor de 50, eu não destruo a cidade. E Abraão agora diminui 5. E se tiver 45? Se tiver 45, eu não destruo. E vai baixando, vai baixando, vai baixando. Senhor, se lá tiver 20. Gente, no 20 aqui, eu acredito que o coração de Abraão já estava para lá de acelerado. Nossa. Senhor, eu não quero importunar o Senhor, mas, Senhor, se lá tiver 10 pessoas justas, o que o Senhor vai fazer? E Deus fala para ele: por amor dessas 10 pessoas, se lá existir,
eu não destruirei a cidade. Aí, quando chega em 10, diz que o Senhor se ausentou, ele saiu da presença de Abraão e foi embora. E foi embora para onde? Para Sodoma. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é fantástico, Deus é tremendo. Abraão, veja, nas 6 vezes que Abraão intercedeu aqui, você vê um homem que tinha intimidade com Deus. Aos 75, ele obedece a alguém, ele obedece a uma voz que ele já conhecia. Agora, aos 99, o conhecimento dele de Deus se tornaram que muito maior. Muito maior. Então ele tem essa intimidade com Deus, a ponto de questionar Deus. Então entenda uma coisa, o que esses versos nos ensinam também? Deus te dá a liberdade de, respeitosamente, questioná-lo. Você pode discordar de Deus, ele não se ofende, não é pecado, mas faça isso de uma forma respeitosa, ok? Porque você não tem a visão que Deus tem daquele fato. Então, quando Deus te responder, vai ser como um leque. Ele vai abrir a tua visão para que você compreenda o quê? O todo. Olha só, como eu disse que Deus é tremendo. No dia de Noé, Deus chega para Noé e diz: Noé, a terra está nessa condição. Eu tenho que fazer uma limpeza na terra e eu vou enviar um dilúvio. Deus deu 120 anos de graça. Ou seja, um tempo de graça. Para quê? Para que com a pregação de Noé, o povo se arrependesse. Se arrependeram? Não. Sabe, Roberto, Claudinete, nós vamos encontrar lá na volta de Jesus muitas e muitas pessoas, talvez milhares de pessoas, que se converteram ao Senhor, que abandonaram o pecado por causa da pregação de Noé. Morreram antes do dilúvio e a gente não tem conhecimento dessas pessoas. Vamos conhecê-las lá na volta de Jesus. Então, antes de vir o dilúvio, 120 anos de oportunidade, de graça. Nos dias da Torre de Babel, o que acontece? Deus poderia ter destruído ali o povo de Babel, como fez no dilúvio? Teria, mas ele não fez. O que ele fez? Ele confundiu as línguas. E o objetivo era o quê? Dispersar o povo pela superfície da terra. Não era o objetivo de Deus ali destruir o povo. Já tinha acontecido há anos atrás. Nos dias de Abraão, de Noé até Abraão, quantos anos passaram? 500. 500 anos. Gente, é muito tempo, 500 anos. Mas 500 anos também passa rápido, né? Então, Sodoma e Gomorra haviam chegado a um nível de degradação moral tão grande, mas tão grande, que o Senhor decidiu que exterminar esses 2 centros de pecado. E também os seus arredores. Então, 2 anjos, aqueles 2 que deixaram lá Abraão, eles foram até Sodoma. E quando você, no capítulo 19, você vê esses 2 anjos chegando a Sodoma, eles têm para Sodoma uma mensagem não de destruição, mas uma mensagem de salvação. Eles têm um encontro com Ló, o sobrinho de Abraão. Ló aprendeu hospitalidade com seu tio, e quando ele vê aqueles homens diferentes, aqueles anjos ali vestidos em forma humana, diferentes na cidade, ele os convida para ir para a sua casa. Então lá é revelado o que Deus vai fazer com aquela cidade. Olha, Deus vai destruir essa cidade nessa noite. Tem mais alguém que você gostaria que fosse salvo? Parentes, filhos, e Ló sai. E aí chama os seus parentes. Sabe o que a Bíblia traz para nós? Eles zombaram de Ló. Riram de Ló, escarneceram.
E eu fico imaginando Omar, Heloísa, Ló voltando triste e dizendo para os anjos: olha, eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Ló e a sua família, suas duas filhas e esposa são tirados da cidade. Isso aí a gente vê o que aconteceu um outro dia. Eles são tirados da cidade, mas você vê, primeiro Deus exerce a graça antes de exercer o juízo. Primeiro Deus derrama a graça antes de derramar o juízo. Em todo o tempo, em toda a história do povo de Deus, assim foi. Agora, veja bem, a experiência do dilúvio e a experiência de Sodoma e Gomorra, Jesus juntou as duas em poucos versos para dizer que o mundo estaria na mesma condição dos dias de Noé e dos dias lá de Sodoma e Gomorra antes que ele voltasse. Ok? Mariana, pode ler para a gente esses versos que estão em vermelho aqui, por favor? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até os dias que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja, duas situações prevalecentes naqueles dias estariam prevalecendo nos dias que antecederiam a vinda de Jesus. Primeiro, a ausência de Deus. Aconteceu lá nos dias de Noé? Sim. Aconteceu em Sodoma? Sim. Está acontecendo hoje? Sim. Sim. As pessoas não querem saber de Deus. Elas querem construir um Deus, moldar um Deus de acordo com o querer delas. Não é isso. Veja, não é isso que a palavra de Deus traz para a gente. Não é você submeter Deus à tua vontade, é você se submeter à vontade de Deus. E o povo dos dias de Noé não queria se submeter à vontade de Deus. Isso também é ateísmo, é rejeição de Deus. Não é? Mas também em Sodoma, a palavra de Deus diz que três coisas prevaleciam em Sodoma. Primeiro, ociosidade. Mente vazia, Oficina do diabo. oficina de Satanás. Violência. Isso aqui prevalecia em Sodoma. E imoralidade sexual. Quando nós falamos de imoralidade sexual, há um trecho ali no capítulo 19 de Gênesis, que quando os homens daquela cidade viram aqueles dois anjos entrarem na casa de Ló, eles cercaram a casa, pois queriam abusar sexualmente daqueles dois anjos. Então, esse era o nível de degradação de Sodoma. Bom, e a gente pula agora do capítulo 18 e 19 para o capítulo 22. E Abraão, naquela visita que aqueles três personagens fizeram a Abraão, eles fizeram uma promessa. Era o cumprimento da promessa que Deus fez lá no capítulo 12, no capítulo 13. Ok? Era a promessa de Abraão ter um descendente, ter uma descendência. Então, eles dizem, olha, Sara, tua mulher, daqui a um ano, dará à luz a um filho, abraçará um filho. Ela riu, Abraão riu. Abraão deve ter imaginado assim, quando ele ri, uau, uma mulher de 89 anos dar à luz deve ser engraçado. Não é que que ele tenha duvidado de Deus, não, não foi nisso. O riso de Sara foi dúvida, o de Abraão não. Aí o capítulo 22, nós temos esse texto. Nasce Isaac, lá no capítulo 18, né? Um ano depois nasce Isaac. Isaac quer dizer riso.
Isaac cresceu, era o xodó ali da família. Tinha outro filho, Ismael, o filho da escrava. Esse foi mandado embora com sua mãe. Mas aí acontece uma grande prova para Abraão. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, está lá em Gênesis 22, verso 1. Abraão, ele disse, eis-me aqui, disse o Senhor, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gente, Não, isso não dá para mim, não. Tem fé esse ponto, não. o que Deus estava pedindo para Abraão ia contra tudo aquilo que estava construído na mente de Abraão, de Deus fazer dele uma grande nação. Vocês concordam com isso? Sim, ué. Uhum. Ia contra. Sabe quem colocava na mente de Abraão que isso aí não era verdade? Satanás. 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 Abraão sabia, Abraão conhecia essa voz. Abraão conhecia. Veja, 25 anos até os 100 de Abraão, quando Isaac nasce, 99, quando é feita a promessa do nascimento de Isaac. Passa-se agora mais ou menos o mesmo período. E Abraão conhecia a voz. Ele sabia quem estava falando com ele. Deus falou, disse-lhe o Senhor. Abraão ouviu. Toma o teu filho, teu único filho, aquele que você ama, aquele que você carrega aí junto do teu coração. Vai-te à terra de Moriá, mais ou menos 100 quilômetros de distância, e oferece-o ali em holocausto. Gente, o holocausto, deixa eu fazer uma pergunta ao grupo. Todos sabem o que é o holocausto? Mariana, sabe? Alguma coisa relacionada à guerra? Será que é isso? Nesse caso aqui, não. Holocausto, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: vai até uma das montanhas que eu vou te mostrar e sacrifica o teu filho ali, mata o teu filho. Imagina Deus falando isso para você, Mariana. Pega a tua filha, tua única filha, aquela que você ama, e sacrifica ela, mata ela. Parece que vai de encontro à imagem que a gente tem de Deus. Deus é vida. E Deus pede para matar? Mas olha o título: A Grande Prova de Abraão. Você lembra que Deus falou a Abraão há quase 50 anos atrás? Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito. Nós falamos que o deserto foi para Abraão uma sala de aulas. O que Deus estava formando em Abraão? Caráter. Um caráter perfeito. Ok. Só para você ter uma ideia, tem um momento que Abraão é chamado um amigo de Deus. Não é? Gente, a ideia que eu tenho de amigo é aquela pessoa que você, qualquer hora, você liga, você entra em contato e ele está lá pronto para te ouvir, pronto para te atender. Você divide confidências com essa pessoa. Deus dividia confidências com Abraão. E, consequentemente, Abraão também com Deus. E, de repente, Abraão ouve isso. Olha, oferece-o ali em holocausto. Você acha que Deus foi cruel? Ou tem algo mais envolvido nesse entorno? Ah, tem. Tem, não tem, Roberto? Tem. Vamos voltar um pouquinho lá no Éden, quando Adão pecou. Quando Adão pecou e foi feito a promessa de que viria um libertador, essa promessa foi feita a Adão e Eva, mas antes houve no céu
uma reunião, uma assembleia, vamos dizer assim, entre a divindade, em que foi tomada a decisão de resgatar o homem. E os anjos, eles não entendiam como que o homem seria resgatado. Então Cristo diz que viria e morreria pelo ser humano. Mas os anjos não entenderam isso. Agora começa, no capítulo 22, Deus dando uma aula, não somente para Abraão e os habitantes da terra. Deus está dando agora uma aula para o universo. O que que iria acontecer? O que que Deus iria fazer? Então, lá está Abraão. A palavra de Deus diz que ele se levantou, ele. Quem pode ler para a gente, Claudinete? Está na tela? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhes dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: Fica vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ok. Esses três versos aqui, eles têm muita informação para a gente. Veja, Abraão se levanta, ele possivelmente não informa a Sara do que ia fazer, levanta de madrugada, arruma lá a lenha, acorda Isaque, chama dois de seus moços, não é? E eles caminham. Quantos dias eles caminharam? 3. 3 dias. Você crê que nesses 3 dias Abraão tenha orado a Deus, pedindo ação daquilo que Deus havia pedido a ele até o verso 2? Deve ter orado, Com deve ter certeza. esperado, chorado. Outra pergunta. Nesses 3 dias, você acha que Deus respondeu a Abraão? E acho que não. Deus deixou Silêncio? Sim. silêncio. Acho que Deus Isso. fez Então vamos dar um salto. Jesus está no Getsemane. Jesus ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que que Deus fala? Fica em silêncio, né? Oi? Ele fica em silêncio? Silêncio. Jesus, segunda vez, ele ora e ele pede a mesma coisa. E o que que Deus fala? Silêncio. Terceira vez, Senhor, seja feita a tua vontade. E novamente o silêncio. 3 dias, Abraão caminha, ora a Deus e Deus está em silêncio. 3 vezes, Jesus, ele ora a Deus antes da cruz, antes do sacrifício. E Deus fica em silêncio. Uma coisa curiosa, Omar, Heloísa, Roberto, Oi. é esse momento aqui, que é o capítulo 22 de Gênesis, nenhuma ressurreição tinha acontecido na Terra. Nenhuma. E olha, no terceiro dia, quando ele chega e ele olha o Monte Moriá, o monte que Deus tinha indicado, ele se volta para os dois empregados, para os dois moços lá, e diz assim: Olha, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço, eu e o rapaz, iremos lá adorar, e havendo adorado, voltaremos. Aqui tornaremos voltaremos para vós. Mas Nós dois. Deus não mandou ele sacrificar o filho? Sim. Como é que voltaremos para vós? A fé, né? Que ele tinha, que ele ia voltar junto com o filho. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hum. Durante esse percurso, Satanás tentou colocar muita coisa na mente de Abraão para que ele desistisse. Mas Abraão tinha conhecimento da voz que o mandou sacrificar seu filho. Ok? E mesmo porque Abraão era um homem de comunhão com Deus.
Ele sabia que se Deus havia dado para ele aquele filho e que e através daquele filho haveria uma grande nação, ele deve ter pensado, eu estou sendo apenas provado. Também. Gente, nós vamos poder um dia conversar com Abraão nos céus e Uhum. falar dessa prova, como foi. Por mais que a gente tente aqui entender a mente de Abraão que estava passando lá, a gente não vai conseguir, ok? Mas ele vai dizer o que aconteceu. Sabe, Abraão, ele olha para o passado, a promessa de Deus. Ele olha para o seu filho, era o cumprimento da promessa. E o que estava por vir era a continuidade de Isaac. Então, eu vou lá adorar como Deus falou, mas alguma coisa Deus vai fazer e eu vou trazer o meu filho de volta. Essa era a certeza de Abraão, ok? Sim. Bom, vamos lá. 3 perguntas. Por que Abraão aceitou a prova? Ser obediente a Deus. Obediente. Ele tinha intimidade com Deus, ele confiava em Deus. Hum, Com tudo isso, Roberto, ele aprendeu nesse tempo do deserto. uhum. Agora, quantos anos tinha Isaac nessa época? Acho que era 10 anos, né? Um pouco mais. 22. 22? 17. 17? 10? Entre 20, né? Talvez 20. Omar, eu vou falar uma coisa aqui que possivelmente você nunca ouviu. Vocês nunca ouviram. Possivelmente, tá? Tinha 40 anos? Possivelmente. Isaac tinha 33 anos. Nunca tinha ouvido. 33 anos. Bom, peraí que eu já vou fazer a mente de vocês trabalharem um pouquinho, ainda mais aqueles que já conhecem um pouco mais dessa história. E o que quer dizer, havendo adorado, tornaremos para vós. Aqui está falando de ressurreição. Sim. Ressurreição. A lenha que foi levada para o holocausto, uma criança, Roberto, não teria condições de carregar. E foi Isaac quem levou. E a quantidade de lenha era grande. Por quê? Porque o corpo, no caso que fosse um sacrifício de um animal, aquela lenha tinha que ser para transformar aquele animal em cinzas. Ok? Então vamos lá. Nessa história aqui, Deus está mostrando, Heloísa, para todo o universo como seria o plano da redenção. O que aconteceria lá, 1000 e tantos anos depois? Jesus. Isso. Abraão aqui, o pai de Isaac, ele simboliza quem na história da redenção? Deus. Deus. Deus Pai. Deus Pai. Isaac representa quem? Deus Jesus. Filho. Jesus. Quem? Jesus. Jesus. Pelo incrível que pareça, Isaac Poder. representa Jesus. Uhum. Sabe por quê? Porque Isaac foi substituído no altar. Nós fomos substituídos na cruz. Então, Isaac aqui, ele representa Nós, nós, eu, você, pecadores. nós pecadores. Ok? Agora veja. A palavra de Deus diz que Jesus ele morreu na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato. Ele morre com quantos anos? 33. 33. 33 anos. Então, a plenitude do tempo em que Jesus morre também foi a nossa plenitude do tempo para a salvação. O tempo exato. Bom, um outro detalhe. Se os 3 dias simbolizam a oração de Jesus no Getsemane, se Abraão simboliza Deus, se Isaac representa aí cada pecador, olha que coisa curiosa. Abraão está a ponto de sacrificar seu filho e Deus o detém. Olha, você não me negou o teu único filho, não levante a mão contra o rapaz. Só que um pouquinho antes desse ocorrido, Isaac chega para Abraão e diz assim: pai, olha, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde que está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Nós esquecemos o cordeiro, pai? Com exceção do Marcos, que já ouviu eu falar sobre isso.
Qual foi a resposta de Abraão para o seu filho? Deus proverá. O quê? O cordeiro. Para si. Para quem? Para si, Vai. para ele mesmo. Ah, muito bem. Então, olha só. Disse Abraão: Deus proverá para. Sim. 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 Não é para ti, Isaac. É para si, para ele mesmo. Para si maiúsculo. Né? Teria que ser aqui. Isso. Um S maiúsculo. Isso. Né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Por que que essa expressão para si e não para ti? Porque o sacrifício era para Deus. Tá. E ele veio para ele, né? Para si. É. A gente pode até considerar em parte isso aí. Mas olha só. O grande réu no plano da redenção, vamos dizer assim, a primeira pessoa que precisava ter a sua reputação salva era Deus. Satanás havia manchado o caráter de Deus. Então, quando Jesus ele vem dos céus, é para primeiro colocar o quê? A justificar o caráter de Deus, revelar o caráter de Deus, mostrar que Deus era justo. Então, e depois salvar o ser humano, a humanidade, ok? Então, por isso, veja, Abraão ele fala uma coisa, será que ele tinha noção do que ele estava falando? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E diante disso, Abraão olha, eles olham para um lado lá, está um cordeiro preso numa forquilha entre galhos. O cordeiro havia sido provido. Isaac sai do altar, e quem é levado para o altar? Cordeiro. O cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Jesus ele substitui o pecador lá no altar, lá na cruz. Então, Abraão simboliza Deus, Isaac simboliza o pecador, o cordeiro simboliza Jesus. Eu gostaria, Heloísa, que daqui a pouco você lesse dois trechos aqui em azul, e isso aí vai dar para a gente uma clareza maior. Então, olha só, aquele cordeiro sobre o altar, ele é um símbolo de Jesus morrendo por cada pecador. Ok? Deu para a gente compreender até aqui? Deu, Roberto? Não. Ô, Luiz, o que que nós lemos aí? Hoje dá para ler legal, não dá? Hoje dá. Que Por, diz? si, por símbolos e por promessas, Deus anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Gálatas 3:8. E a fé do patriarca fixou-se no Redentor vindouro. Disse Cristo aos judeus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. João 8,56. O carneiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o homem foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o pai, olhando para o filho, disse ao pecador: Vive, eu achei um resgate. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. A prova foi muito mais severa do que aquela que Adão havia sido submetido. A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou ao seu servo: Agora sei que temes a Deus, a despeito das acusações de Satanás, e não me negastes o teu filho, teu único. O concerto de Deus, confirmado a Abraão por um juramento perante seres de outros mundos, testificou que a obediência, só um minutinho, que a obediência será recompensada. Meus queridos, isso aqui que aconteceu com Abraão é diferente do que Deus exige de nós? Não. 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 Obediência? Deus ele não está pedindo para você sacrificar um filho, mas Deus exige o quê? Obediência. Obediência. De cada
pessoa que se aproxima dele, ele obediência, obediência e obediência. A gente vive num mundo cristão hoje, onde as pessoas tentam passar para a gente que a obediência é algo do passado. Deus exige isso de cada pessoa. Quer ter um caráter moral? Quer ter uma perfeição moral? Obediência. Esse é o caminho. Bom, quando você, Roberto, obedece aquilo que Deus ordena, tenha certeza de uma coisa: você será recompensado. Sim. Será recompensado. E para nós encerrarmos, veja bem, por cerca de 500 anos, de Noé a Abraão, Deus ficou em silêncio até que Abraão foi chamado para cumprir seu propósito. Durante quase 50 anos, Deus moldou Abraão. O deserto foi a sala de aulas, onde Deus era o professor e Abraão era o aluno. No deserto foi desenvolvido uma fé sólida, sem questionamentos. Porque a fé verdadeira, ela não questiona, ela simplesmente obedece. No ato de Abraão oferecer seu filho Isaque em sacrifício a Deus, né? Em sacrifício, Deus o aprovou. Através de seu servo, todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas com aquele, Jesus, né? Que um dia tomaria o meu e o teu lugar em uma cruz, pagando o preço pelo nosso resgate. Queridos, Jesus fez isso por nós. Então você e a sua casa hoje estão sendo abençoados? Sim. Você conhece a história da salvação, você conhece o plano da salvação e você aceitou esse plano da salvação na tua vida. Então você e a tua casa estão sendo abençoados. Mas isso não pode ficar guardado entre quatro paredes. Outras pessoas têm que conhecer dessa bênção que você está conhecendo. Você tem famílias ou familiares, você tem amigos, pessoas que de repente estão vivendo situações difíceis hoje porque não conhecem a Jesus, não têm intimidade com Jesus. Bom, o que eu te convido nessa noite a fazer? Compartilhe, compartilhe com essas pessoas o que você tem aprendido. Leve esperança para elas, a esperança que você está adquirindo aí de vida eterna, de ter os pecados perdoados, ter uma vida transformada, de ter um caráter transformado. Leva isso para as pessoas. Jesus, ele tem lugar para cada ser humano que se rende a ele. Então, existem pessoas hoje que estão contando com você. Tá bom? Compartilha isso. O pouco que você sabe, leve para as pessoas. Nosso próximo estudo vai ser o preço do engano. Engano tem preço? Poxa, que preço. E como tem, né? Como? Uhum. Então, esse vai ser o nosso próximo estudo. Gente, que Deus abençoe você grandiosamente. Que você Amém. sinta a presença de Deus aí na sua vida, na vida dos seus familiares, na sua casa, que você possa estar vendo, sentindo a tua casa sendo mudada, a tua vida sendo mudada. Permita a Deus ser o primeiro, ser o melhor e o único na tua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, porque a tua palavra, ela nos traz ensinamentos tão claros para entendermos a tua bondade, a tua graça, a tua salvação, o teu amor, o teu carinho com cada pecador. Amado Deus, o Senhor me trata, o Senhor trata o Omar, a Heloísa, a Mariana, o Ricardo, o Roberto, a Claudinete, o Marcos, a Cristina Santos. O Senhor nos trata como se nós fôssemos únicos nesse mundo. O Senhor dispensa total atenção a cada pessoa que se rende a Ti como se ela fosse única. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nos tome, Senhor, em Tuas mãos. Molda, por favor, o nosso caráter à semelhança do Teu caráter. Transforma-nos de tal forma que fazer a Tua vontade se torne um prazer, uma alegria. Dá-nos uma noite de sono restaurador em Tua presença. É o que nós te pedimos agradecidos, no nome do Teu Cordeiro, Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.
Que Deus poderosamente nos abençoe nesta noite. Amém? Amém. Amém. Um instantinho, só um instantinho. Oi? A Sandra está cochichando para mim aqui, mas eu não entendi direito. Semana que vem. Gente, olha, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Amém. Até semana que vem. Boa Tchau, noite. tchau. Amém, amém. Todos a todos. Boa noite.